Então, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das propriedades das potências. Hoje a gente vai ver potência de potência, certo? Vou explicar já com detalhes, mas o procedimento a ser feito vai ser o seguinte: mantém-se a base e multiplica os expoentes. Lembram que nas outras duas propriedades que a gente viu, a primeira, que era da multiplicação, você mantinha a base e somava os expoentes, né? Na de divisão, você mantinha a base e subtraía os expoentes. E nesse caso aqui de potência, você vai manter a base e agora você multiplica os expoentes, tá certo? Vamos aqui para o exemplo 1. Ó. No exemplo 1 eu tenho o seguinte: 3 elevado ao quadrado, certo? Observe que ele está entre parênteses, né? Ó. Então aqui já é uma potenciação. E essa potenciação, como vocês podem observar, tem um outro expoente. É isso que torna uma potência de uma potência. É uma potenciação que possui um outro expoente, tá bom? E como a gente viu pela definição, o que é que a gente vai fazer? Mantém a base, que nesse caso aqui, quem seria a base? O número 3. E tem que fazer o quê? E multiplica os expoentes. Então eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá igual a quanto? 4. Pronto, aí eu obtive o quê? 3 elevado à quarta potência, que dá igual a quanto? A gente sabe que 3 elevado à quarta potência vai ser a base. Quem é a base? 3 multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? 4 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo isso igual a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Pronto, resolvido a minha primeira potência de potência, tá bom? Vamos aqui para o exemplo 2, que ele é um pouquinho mais complexo, mas o fundamento é o mesmo. Todo o procedimento que vai ter que ser feito é o mesmo. Vamos só entender aqui um pouco, e ficou um pouquinho apertado, 3, mas é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1/2 elevado ao cubo, não é isso? Observem que tem colchete. E por que na outra não teve? Porque nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma fração, né? E quando a gente tem fração, a gente tem que utilizar os parênteses já pela fração, tá? Então, como nos exemplos que eu fiz anteriormente, aqui é como se fosse 1/2 elevado ao cubo. E essa potenciação tem um outro expoente, que no caso é quem? Menos 1, certo? Então, é uma potência que está elevado a um outro expoente. Então, eu tenho uma potência de potência, certo? Então, vamos aqui. Mantém a base. Quem seria a base? 1 sobre 2. 1/2, né? Então, 1 sobre 2. Mantém a base e faço o que com os expoentes? Que foi que eu fiz ali e que está escrito aqui. Multiplico, né? Então, eu vou multiplicar 3 vezes menos 1. Atenção nesse sinal, muita atenção. 3 vezes menos 1, pessoal, dá igual a menos 3. Então, o que foi que eu obtive? 1/2 elevado a menos 3, certo? E agora, o que eu vou fazer? Bem simples, ó. Por se tratar de um expoente negativo, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma fração. O procedimento é esse. Vou inverter essa fração. Tá? 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. Apenas invertir, ó. O 1 aqui era numerador e o 2 era denominador. Agora o 2 passou a ser o numerador e o 1... Opa, o 2 passou a ser numerador, que está em cima, e o 1 denominador. Inverti, não foi? Só fiz isso, essa inversão. E o expoente aqui, que é negativo, vai passar a ser positivo, tá bom? Essa inversão acontece para que o sinal também mude, tá? Então pronto, ó, tenho agora 2 sobre 1 elevado ao cubo, não é isso? E agora posso calcular normalmente. Vai ficar 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1.
Por quê? Porque a base aqui é 2 sobre 1 elevado ao cubo, 3 vezes, não é isso? Então, estou multiplicando a base por ela mesma quantas vezes? 1, 2, 3. Nesse caso aqui, pessoal, como é 2 sobre 1, a fração a gente sabe que é uma divisão, né? 2 dividido por 1 é o próprio 2. Se eu quisesse ter multiplicado aqui só o 2 por ele mesmo, também poderia. Porque aqui, nesse caso, o que é que eu vou fazer agora? Multiplicar os numeradores, que são os de cima, entre si, e os denominadores, que são de baixo, entre si, né? Por eles mesmos. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E multiplicando o denominador, são todos o numeral 1. Então, 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Por isso que eu disse que não precisaria colocar embaixo, mas eu coloquei aqui para poder ficar bem claro para vocês. Porque 8 dividido por 1 vai dar o próprio 8, tá certo? Então, lembrando, na potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. E nesse caso aqui, que o expoente é negativo, você vai inverter a fração, certo? Era 1 sobre 2. Invertendo, ficou 2 sobre 1. E o sinal negativo aqui, eu mudei. Está positivo. Não aparece, mas a gente sabe que é positivo. Não é isso? Então, aqui, mais uma vez, 1 sobre 2 está elevado à terceira. E essa potência está elevada a um expoente negativo, que no caso é menos 1. Tá bom? Fiz a multiplicação, que é o procedimento que a gente tem que fazer. E os dois exemplos foram dados e vamos para a atividade.